Muito bem, então explicado tudo aqui, né? A gente já viu o nosso projeto, já viu o que nós vamos desenvolver. Vamos de fato agora, nesta aula, criar o nosso projeto e já criar as nossas telas. Então, antes da gente iniciar, quero pedir, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, por gentileza, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like nesse vídeo que você vai estar ajudando bastante o nosso canal, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o computador, para minha tela aqui e vamos criar o nosso projeto. Muito bem, então eu estou aqui na tela do Expo, né, na documentação, e basicamente ele já dá aqui para a gente, ó, que a gente precisa utilizar o npm para instalar o CLI dele, né, o Expo, e depois a gente pode criar o nosso projeto utilizando o npx create expo app, ok? E aí passa o nome do projeto. Toda a documentação tem aqui, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui um terminal. Então eu já estou na pasta, escolhe uma pasta aí que você quer, tá? Eu já tenho o Expo instalado, então eu não vou executar o npm install, ok? Eu só vou executar aqui, ó, npx create expo app, ok? E aí eu vou dar o nome de app mesmo esse projeto. Perfeito? Vamos aguardar. Ele vai criar para a gente aqui o projeto. Ok, projeto criado. Então se a gente dá um ls aqui, ele criou o nosso app e aqui dentro ele colocou o nosso projeto. Então eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir o meu VS Code. Vou puxar ele para cá, já vou deixar ele no cantinho aqui, ó. Ok? E aqui eu vou puxar o meu emulador. Lembrando que eu estou no Mac, então eu estou rodando aqui o emulador do iOS, ok? Se você estiver utilizando Android Studio, é da mesma maneira, ok? Então eu vou abrir aqui o projeto. Tá lá em documentos. Você vai abrir no seu computador aonde está. E vou abrir ele aqui. Beleza, temos aqui o nosso projeto. Agora é o seguinte, eu vou aproveitar aqui, ó. Eu vou abrir o próprio terminal do VS Code e eu vou dar um yarn em start, ok? Start, vamos aguardar. E aí ele fala, olha, você quer executar esse seu projeto aonde, né? Para apertar A, vai executar no emulador do Android. Se você apertar I, ele vai executar no iOS. E tem as outras opções aqui. Então, como eu quero rodar no iOS, eu vou apertar I, ok? Já tô com ele aqui, vai carregar. Se você tiver com Android Studio, você aperta ali o A para rodar no Android Studio, ok? Então, vai carregar o projeto. Vamos aguardar um pouco aqui. Ó, tá carregando. Perfeito. Essa mensagem a gente pode fechar. E tá aqui, tá rodando. Essa estrutura aqui o React Native traz pra gente. Se a gente abrir aqui o app, né, é exatamente esse texto que tá aqui, que ele exibe aqui, ok? Então, nós vamos basicamente apagar isso aqui. Nós não vamos utilizar, ok? E nós vamos criar as nossas rotas. Então, nesta aula, a gente já vai estar utilizando, eu vou abrir um outro terminal aqui, nós já vamos configurar as nossas rotas. Então, para isso, deixa eu achar aqui, a gente vai utilizar o React Navigation, ok? Vamos aqui na documentação, eu vou acessar junto com vocês, e aqui ele fala, olha, o que precisa, né? Precisa do React Native, o mínimo é a versão 63, ok? Ponto .0. Precisa do Expo, né? No mínimo aí 41. E se você estiver utilizando também o TypeScript, precisa estar na versão 4.1.0, ok? E aqui ele fala como fazer a instalação. Então, como eu utilizo o Yarn, ele fala aqui para a gente fazer o React Navigation /native. Então, é isso que a gente vai fazer. Vou copiar esse comando aqui, vou abrir meu terminal, vou colar e vou instalar o React Navigation, ok? Enquanto instala aqui, nós também vamos precisar, como a gente utiliza o Expo, a gente vai precisar fazer a instalação deste cara aqui, ok? Então, vamos lá, vamos fazer a instalação. Quanto também executa aqui, vamos descer um pouquinho. No mais aqui a gente não precisa, né, fazer nada, só vamos aqui em Hello React
né, ele dá aqui o exemplo pra gente, ó. Então, ele fala aqui, né, inclusive, para a gente estar utilizando o Native Stack, ok? Então, é esse cara que a gente vai utilizar. Eu vou também instalar ele aqui, tá certo? Então, acesso à documentação, o melhor lugar para você aprender é a documentação, tá certo? Então, enquanto isso, eu só estou fazendo aqui a instalação das dependências, perfeito? E aqui ele dá para a gente, né, os exemplos para a gente estar fazendo. Então, eu vou sair da documentação, agora eu vou lá para o código e nós vamos, de fato, começar a desenvolver esse cara aqui, perfeito? Então, vamos lá. Eu só vou, para a gente agilizar aqui, ó, eu só vou copiar esses dois, ok? Que é do próprio React Navigation e o Native Stack. Vou copiar esse cara. E aí, basicamente, eu vou fazer o seguinte. Aqui, ó, eu vou criar uma pasta chamada src de source, ok? E aqui dentro eu vou criar uma outra pasta chamada routes, ok? Dentro também eu vou criar uma outra pasta chamada screens. Lá no projeto na parte web com o React a gente usou pages, né? Aqui eu vou estar utilizando screens, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar duas, igual a gente fez também no projeto do front-end com o React. Nós vamos ter o create para criar usuário e nós vamos ter o list para listar os usuários. Então eu vou fazer o seguinte, eu só vou criar aqui o arquivo, um index, ok? Só vou criar eles aqui porque a gente vai precisar para criar as nossas rotas, perfeito? Então, o create. E aqui, ó, basicamente, no React Native, se fosse web, né, com o React, a gente faria aqui uma div, ok? Mas o React Native não sabe o que é div, não tem como a gente usar. Então, quando você quer basicamente usar uma div, a gente tem que importar aqui, ó, do React Native a view. Então, a div aqui, basicamente, é a view. Só que eu não consigo, por exemplo, colocar view aqui e escrever um texto, né, como a gente faria com a div. Então, para escrever texto, como se fosse o nosso parágrafo, a gente tem o text aqui. E aí sim, opa, é text aqui, não importar errado. E aí sim, a gente usa o text aqui e vamos escrever create, basicamente. Ok? Eu vou copiar isso aqui para a gente agilizar, vou lá no meu list e também vou criar o index.js e vou colar esse cara. Eu só vou trocar aqui o create para list. Perfeito? Posso fechar aqui as minhas screens, não vou mexer agora. E dentro da pasta routes eu vou criar um arquivo chamado index.js e aqui dentro a gente vai estar configurando. Então novamente eu vou copiar aqui, ok? E vou colar a importação. Então, só copiei a importação aqui, ok? E eu também vou importar as nossas screens. Então, eu vou importar aqui o list, que está lá dentro de screens barra list, ok? E vou importar também o create, que está dentro da pasta screens, a pasta create. Tá certo? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui o componente normal, né, uma função de rota, ok? E vou exportar ela aqui, perfeito? E aqui dentro, opa, faltou colocar aqui, eu quero exportar. E aqui dentro nós vamos configurar as nossas rotas. Então, primeira coisa, a gente precisa colocar o container. Então, eu vou usar o Navigation Container. Ele vai ser o pai, né, que vai englobar tudo isso aqui. E aí, a gente vai criando aqui as nossas rotas. Mas, eu quero que apareça em cima, né, do nosso emulador aqui, ó, onde nós estamos, o nome da screen, botão para voltar e tudo mais. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, faltou a gente pegar o stack, né? Então, basicamente aqui, ó, o que a gente precisa fazer? Eu vou criar aqui, a gente precisa instanciar esse cara, eu vou utilizar o Create Native Stack Navigator, ok? Desta maneira aqui. E aí, a gente usa o stack, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou passar o Navigator aqui, show? E esse cara vai englobar tudo aqui. E aí a gente começa
a criar aqui as nossas screens. Então eu vou usar aqui o stack.screen para a gente criar as nossas rotas. Perfeito. Vou criar aqui já a primeira. Então eu preciso dar um nome para ela, ok? A primeira vai ser list mesmo, ok? E a gente tem que passar qual é o componente. No caso do list, o componente é o list, ok? E aí a gente passa também as options, ok? Mas eu vou mostrar essa option aqui daqui a pouquinho, tá? Para vocês entenderem. Vou só copiar aqui para a gente agilizar aqui e vou criar agora o create, né? E o componente vai ser create, ok? Vou salvar isso aqui, beleza? Perceba que apareceu uma mensagem aqui que o nosso emulador reiniciou, mas basicamente a gente não está usando as rotas ainda. A gente criou, mas não está usando. Então aqui dentro do meu app, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso aqui, ok? E eu vou importar lá as minhas rotas que a gente acabou de criar, ok? Eu vou criar novamente aqui o meu app. Opa, vou dar um return e vou exportar esse cara aqui. E basicamente o que eu vou mostrar no app são as minhas rotas, ok? Fazendo isso, ó lá, agora sim, olhando aqui para o nosso emulador, ele já apareceu aqui, ó, list, né? E o conteúdo. O conteúdo que está aparecendo é esse list que a gente escreveu aqui, né? Somente esse texto, ok? Então, tem aqui o nosso list. Mas, veja bem, aqui nas rotas, deixa eu voltar aqui, esse name é basicamente a rota em si. Quando a gente está no list e quer trocar para a rota create, nós chamamos e passamos o nome create. Então, este nome aqui é o nome da rota, ok? Só que ela está aparecendo aqui, né? Eu não quero que apareça esse list aqui, eu não quero que apareça create depois, ok? Eu quero que apareça um título para um usuário poder visualizar, né? Para isso a gente passa aqui, ó, as options, ok? E aí tem uma opção aqui, né? Um objeto e a gente passa o title. Então a gente coloca aqui o que a gente quer que apareça. Então no caso do list eu vou escrever usuários, ok? Perceba que agora que mudou aqui em cima para usuários. Eu vou fazer aqui a mesma coisa no create. Então eu vou colocar o title que eu quero criar usuário. Perfeito? Perfeito. Então nós temos aqui as nossas telas. E só para a gente ver essa troca de uma tela para outra, antes eu vou fazer o seguinte. Aqui nós vamos ter várias telas. Depois a gente pode ter uma tela de login, enfim. E a gente precisa dizer qual é a primeira tela que vai ser de fato a tela inicial, porque aqui ele basicamente pegou a primeira. Só que se eu passar esse cara aqui para cima, ele até funcionou, né? Mas vamos imaginar que eu quero definir de fato qual é, eu não quero que pegue pela ordem nem nada do tipo, né? E como que a gente faz? Aqui no Navigator a gente passa qual é a rota que a gente quer inicialmente. Então eu vou passar o list, né? Só por uma questão de segurança para não acabar puxando aqui uma outra rota errada, ok? Então, beleza, a gente configurou. E agora só para a gente testar como é que é essa navegação entre o create, entre o list, né? A gente vai fazer o seguinte, eu vou aqui na minha tela. Então, no list, eu vou só colocar um botão. Então, aqui, ó, a gente tem o botão não, né? Eu vou criar aqui, vou pegar o touch, este cara aqui, ok? E aí, basicamente, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar esse cara aqui. Deixa eu fazer um return melhor, tá? E aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o touch. Esse cara aqui, basicamente, nós não temos a função onClick, né? Que a gente tem no React. Então, por exemplo, se eu colocar um texto aqui e colocar, por exemplo, criar usuário, ele vai funcionar, né? Vai aparecer aqui criar usuário. Só que como no React eu não tenho o onClick aqui, tá? Eu não tenho. Então eu preciso utilizar esse cara, que ele é
transparente, ele não aparece nada. E basicamente a gente tem o on press, ou seja, quando eu pressionar esse cara aqui, ele vai fazer alguma coisa. E para a gente trocar de rota, a gente recebe aqui, ó, props mesmo, porque esse nosso componente ele tem um pai, que o pai é o React Navigation. Então a gente consegue receber aqui, ó, o Navigation, ok? E basicamente, quando eu clicar nesse cara aqui, eu vou fazer o navigation.navigate. E aí eu passo qual é o nome da rota que eu quero. No caso, o nome é o nome que nós colocamos aqui no React, né, na configuração das rotas, ok? Então eu quero mandar para o create. Eu coloquei lá a letra maiúscula e é isso que eu vou fazer. Salvei. Agora, se eu clico aqui em cima do meu título, ele trocou para criar usuários e apareceu aqui o create. E ele mostrou aqui para a gente o botão, né, para voltar para usuários. E se a gente clica, ele volta para a tela de criar usuários. E se eu clico novamente, ele vai para a tela de criar. Se eu volto, a listagem de usuário. Então, dessa maneira a gente faz a troca, né, entre telas, e você pode fazer também quantas telas quiser, navegação e tudo mais, ok? Então, para esse projeto, basicamente nós vamos ter só essas duas telas, para listar e uma para criar e editar, que vai ser a mesma, o usuário. Perfeito? Então, essa aula a gente configurou as nossas rotas. Na próxima aula, nós vamos instalar ali a nossa biblioteca, né, que vai nos ajudar na interface, para a gente começar a criar as listagens e tudo mais. Perfeito? Então, eu vou ficando por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!